Saúde e paz, bom dia. Mais o amanhã, nós estamos dando início a uma nova leitura no livro dos Salmos. E estaremos agora no nosso devocional, falando com Deus em oração, aprendendo onde podemos obter a nossa ajuda no livro dos Salmos. Temos 150 salmos que nos ajudam a prosperarmos, a termos paz, a termos resposta para tudo, aceitarmos qualquer situação, termos coragem. Quando estamos cansados, quando estamos enganados, confusos. E dentro desses salmos, dentro desses 50 salmos, hoje nós vamos falar um pouquinho de quando estamos com medo. Porque se precisamos obter ajuda, precisamos saber quando nos sentimos medrosos, quando o medo toma conta de nossas vidas. Então nós vamos entender hoje um pouco de um salmo que nos ensina como combater o medo. O salmo de Davi, o salmo de número 3, um salmo que ensina a confiar em Deus. Ele nos traz proteção e nos traz a paz. E Davi escreveu esse salmo quando ele estava fugindo de seu filho Absalão. Davi tinha medo, Davi era rei, mas ninguém deixa de ter medo diante da morte, não é? Então o salmista Davi, ele começa o salmo de número 3 dizendo assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Bom, rei Davi, mesmo em meio ao medo, pois estamos falando hoje, como combater este medo, e aprenda você com o rei Davi, através dos salmos. No versículo de número 3, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. O salmista Davi tinha com quem confiar, queridos, porque ele conhecia a promessa que tinha sobre a vida dele. Porque essa promessa era de um Deus que vem de geração em geração, irmãos. É o mesmo ontem, hoje e será no futuro, amanhã. O mesmo Deus que promete, ele cumpre. E Deus já tinha dado uma promessa para Abraão, lá em Gênesis, capítulo 15, que diz: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Deus era o escudo de Abraão.
Isaac, Jacó, Davi, meu e seu. Ele é o nosso escudo, querido. É Ele quem nos defende. É Ele quem nos protege. E o salmista Davi entendia sobre isso. Davi sentia-se como parte minoria, queridos. Possivelmente aqui pela narrativa havia um total de 10.000 soldados cercando nesse momento que ele escreve esse salmo. Os inimigos de Davi não apenas viam a vida de uma forma diferente, mas também procuravam-lhe causar-lhe danos. Mas como rei, Davi podia confiar em seu exército para derrotar Absalão. Davi podia ter montado um exército e derrotado lá a rebelião de seu filho Absalão. Porém, em vez disso, em vez de constituir um exército para derrotá-lo, derrotar o seu inimigo, Davi dependeu da misericórdia de Deus. Senhor, como tem se multiplicado meus adversários. São muitos que levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Até Deus colocaram contra mim como meu inimigo. Pois quando não há salvação para ele em Deus, eles diziam, ele é um pecador. O Deus dele o abandonou. Mas ele, o rei Davi, confiou e disse, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. O rei Davi clamou por misericórdia de Deus. E ele pôde sentir a paz a despeito dos resultados daquele conflito, irmãos. Rei Davi sabia que os propósitos de Deus prevaleceriam. Ele o tirou lá de trás da malhada, de trás das ovelhas, do pasto. Ungiu o rei. Não era para que agora ele perecesse diante dos seus inimigos. Nós também podemos, irmão. Nós não vamos morrer por causa desse nosso problema. Nós não vamos morrer por causa desse conflito que está acontecendo no nosso lar. Apenas iremos orar e expulsar esse demônio que hoje aflige a maioria dos lares, trazendo desgraça, ódio, a ponto de um filho matar a própria mãe a facadas e depois queimar o seu corpo num terreno baldio. Não, querido. Vamos orar e vamos afastar esses inimigos, porque o Senhor é nosso escudo. E nós podemos superar o medo confiando que Deus nos protegerá em nossos momentos mais difíceis, irmão. Se confiamos que Deus vai nos proteger, então por que temer? Por que devemos ficar desesperados, tremendo? Deus nos protegerá. Mas também, aprenda uma coisa com o rei Davi. O rei Davi, ele não vivia sentado confortavelmente no seu trono, ditando ordem a seus súditos, não. Ele também tinha lutas por causa, talvez até de um filho rebelde. Eu não sei a rebeldia, se ela invadiu a sua casa, se ela está no seu lar. Mas aprenda aqui como combater essa rebeldia, esse medo. Porque, além de rebeldia de Absalão, ele ainda encontrou né, mais um bando lá de pessoas, de traidores. Pessoas que comiam a sua mesa e agora estavam traindo. Pessoas que o traíram.
Supere o seu medo confiando em Deus, querido. Porque é Ele que nos protegerá nos momentos mais difíceis. Quando as circunstâncias nos são contrárias, somos tentados a pensar que Deus está contra nós. Mas a palavra de Davi nos lembra que é exatamente o oposto. Mesmo quando parecer que tudo está contra nós, Deus ainda está conosco. Se as circunstâncias se voltarem contra você, não culpe a Deus. Não culpe Deus. Se tudo estiver parecendo, né, contrário, não culpe a Deus. Apenas o busque. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Quem consegue ter sono diante de um problema, diante de uma crise, diante de uma circunstância? Irmão, diante de uma dívida, o sono não vem com facilidade, querido. Talvez o rei Davi poderia ter tido várias noites de insônia quando seu filho Absalão se rebelou contra ele e reuniu um exército para matá-lo. Não foi para tomar o trono, não, foi para matá-lo. Mas em vez disso, o rei Davi, conforme narrativas, conforme está escrito, ele dormiu pacificamente. Por que será? Por quê? Porque Davi clamou a Deus e ele ouviu, queridos. Ele mesmo diz aqui, com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. E eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Olha que lindo. Não teve medo, não teve temor, não tremeu, não se desesperou, não tentou revidar. A certeza de uma oração respondida, ela nos traz a paz, querido. Traz paz, traz segurança. E é fácil dormir bem quando temos a plena certeza de que Deus está no controle de tudo. E para você que tem insônia, para você que não consegue dormir, se você fica acordado de noite, preocupado com circunstâncias que você mesmo não pode mudar, derrame o seu coração na presença de Deus e agradeça-lhe por estar no controle. Então o sono virá. Quem nunca experimentou isso? Estar perambulando pela casa, com insônia, não consegue dormir, deita na cama, o sono não vem, liga a televisão, o sono não vem. Ore ao Senhor, que o sono virá, porque eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou, irmão. Ainda acordou bem. Às vezes passamos uma noite em claro, quando acordamos, parece até que a nossa cabeça vai explodir. Mas o Davi, o rei, acordou bem, porque o Senhor sustentou. Versículo 7, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. O clamor de Davi a Deus, pedindo que agisse, revela o desejo de justiça do rei contra os seus perseguidores, irmão. Você tem sido perseguido? Começa a clamar por justiça. Rei Davi também foi esbofeteado, insultado. Por isso ele pediu tratamento igual para seus inimigos. Ele não sugeriu isto por motivo de vingança pessoal, querido, mas por conhecer a justiça de Deus. No versículo 8, comprovadamente, a humildade de Davi, ele percebeu que a fé na salvação do Senhor
aquietava seus questionamentos a respeito do sucesso que os ímpios haviam injustamente alcançado, querido. Os ímpios estavam querendo tomar-lhe o poder. Mas a salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Rei Davi tinha em quem confiar, porque sabia que a salvação vinha do Senhor. Tanta salvação que ele esperava ali por aquela crise, por aquele problema, por aqueles dias de temor, de medo, mas também a salvação eterna. E nesse nosso momento, onde obter ajuda nos livros de Salmos, para você que está com medo, você que é medroso, tudo lhe aflige, tudo lhe abate, medite no Salmo de número 3. E eu creio que a ajuda divina chegará na sua vida. Porque nós temos um Deus galardoador, irmão. Um Deus de promessa. Um Deus que prometeu lá a Abraão ser o seu escudo. Chegou até Davi sendo o escudo. E lá em Gálatas 6 nos ensina a tomarmos o escudo da proteção, o escudo da fé, o escudo daquele que pode nos tirar de qualquer medo, me tira o medo, me conta segredos, me chama, me fala quem és. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau, queridos. E havendo feito tudo, ficar firme. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual você poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno, querido. Olha isso. Você tem colocado a sua armadura, tomado o seu escudo, porque ele, como falei, te prometeu, irmão. Ele que te prometeu, ele prometeu para Abraão, prometeu para Davi, prometeu para mim, prometeu para você. E Efésios 6 relata isso. Carta do apóstolo Paulo. Depois de ter um encontro com Jesus, ele nos ensina a tomarmos, sobretudo, o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que nessa quinta-feira, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te abençoe. Que você venha ter a melhor quinta-feira de nossas vidas. Porque Ebenezer, até aqui, ele já nos ajudou. Por isso estamos alegres, querido. Mesmo quando o medo vier, aprenda com o salmista Davi a combatê-lo. Aprenda a dormir, a ter uma noite de sono abençoada. Porque é o Senhor que nos guarda. E o seu escudo nos defende. Deus te guarde. Deus te proteja, Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém.